Ei, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma série que se chama Once Upon a Time. Era uma vez, na Netflix. Quem me indicou há muitos anos atrás foi a Erika Neves, a psicóloga aqui da cidade. E eu fiquei encantada e apaixonada muitos anos atrás e eu tô assistindo pela terceira vez. E hoje eu quero falar sobre o capítulo, não, como que fala? Filha, como é que fala sem ser capítulo? Meu Deus do céu. Esqueci como é que fala. Temporada. Terceira temporada. Eu quero falar sobre o que você pode aprender na terceira temporada. Caso você não tenha muita coisa para fazer e queira saber mais, você vai lá e assiste. Eu vou te falar mais ou menos o que eu tô aprendendo. Na terceira temporada do Once Upon a Time, ele fala sobre a repetição de geração em geração. Como que o vilão, eles vão lá atrás, né, quando ele estava se relacionando com o pai dele, e o pai dele contando para ele que sofreu muito na infância, que trabalhava, que não era reconhecido, que o pai não cuidava dele e que ele também estava sendo um excelente pai com o filho, mas dentro das limitações dele, porque ele jogava muito, ele só queria saber de jogar, não conseguia ficar com o filho e o filho reclamava que era o vilão quando criança. E aí já tem aí duas repetições, né? O pai dele abandonava ele e ele agora estava abandonando, só que de uma proporção menor, e ele acreditava que ele estava sendo um excelente pai por ter abandonado, mas agora menos, né? Que ele sofreu muito mais que o filho estava sofrendo. Afinal de contas, o filho não estava trabalhando, estava só reclamando da sua ausência. E quando ele vai lá e vai para a Terra do Nunca, que era o lugar que ele imaginava ser perfeito, a série é Once Upon a Time. Era uma vez, na Netflix. E eu tô falando especificamente da terceira temporada, tá? E tô falando uma resenha do que eu estou interpretando, do que eu tô aprendendo nessa série. E mexe muito comigo o tempo todo, sempre quando eu tô assistindo, tá? Então, vamos continuar. E quando ele tá lá, na Terra do Nunca, o pai percebe o quanto que todo aquele lugar que ele imaginou um dia, que ele sabia exatamente como tudo funcionava, que bastava acreditar para que acontecesse. Bastava imaginar para que aquilo se tornasse realidade. Só que ele era adulto. Ele estava ali sonhando como criança, lembrando das coisas de criança, mas agora ele era adulto. E ele queria aquela anestesia, aquele sonho, aquelas coisas que ele imaginava. Ele queria reviver. Ele não queria mais aquele mundo que ele vivia. E o filho falava para ele assim: pai, mas eu não quero voar. Quem está querendo voar é você. Isso é você que quer, não sou eu. Eu só quero ficar perto de você. Eu só quero ficar com você. E o pai cheio de ideias e sonhos ainda de criança, como se ele não tivesse amadurecido, como se ele não tivesse crescido e muito menos sendo pai. E em determinado momento vem uma sombra e pergunta para ele: é isso mesmo que você quer? Você quer ficar aqui? E tal, e faz uma negociação. E ele faz a negociação com o próprio filho. Sempre tem uma troca, sempre tem uma perda quando você ganha de um lado, você perde de outro, principalmente relacionado à magia, etc. E ele perde o filho, abandona o filho mais uma vez. Ele foi abandonado pelo pai, abandona o filho e esse filho cresce e se torna o vilão da série, que é o Gold. E tem um nome que eu não sei pronunciar, não sei pronunciar. E quando ele também tem um filho, ele cresce um adulto extremamente desvalorizado, extremamente se sentindo diminuído e pior do que as outras pessoas, incapaz.
E ele também, mesmo gostando do filho, mesmo amando o filho, ele troca o poder pela presença do filho. E ele, mais uma vez, tem essa secção. Não consegue também exercer o papel de pai, porque, afinal de contas, ele não teve. E mesmo sendo uma coisa melhorada, porque agora ele faz maldade para poder ajudar o filho. E ele acredita que isso é ser um bom pai. Afinal de contas, eu matei para conseguir uma coisa para você. E tá tudo bem. Então, é bem complicado a gente julgar os nossos pais que fazem, acontece, que fizeram e aconteceram de uma forma na cabeça deles melhoradas, porque eles sofreram muito mais, e a gente se coloca numa posição talvez de vítima, porque o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, não cuidaram de mim, ou eu fui adotada, de várias maneiras, um pouquinho, cada um de nós temos um pouquinho, assim ou assim, grandona, uma sensação, grandão, uma sensação de algum momento na nossa vida a gente não se sentir valorizado o suficiente ou não ter os pais que a gente acha que merece ou que merecemos naquele momento. E é exatamente isso que acontece na série, essa percepção que o abandono tem uma assinatura. O abandono tem uma causa inicial. E nem sempre a pessoa que abandona está sabendo que está fazendo isso. Porque, afinal de contas, fizeram isso com ela e agora ela está muito melhor do que fizeram com ela. E aquela percepção, aquele perfume de abandono fica carimbado no nosso filho. E o que acontece? Ele também abandona o filho e o filho dele tem um outro filho e que também não consegue criar por vários motivos. Olha só, 4 ou 5 gerações, não sei mais quantos são, de abandono paterno. E eles também colocam ênfase no abandono materno, onde a Branca de Neve e o príncipe precisam deixar a sua bebezinha sem eles, onde eles colocam num lugar, porque é a segurança dessa bebê para ela não sofrer a maldição naquele momento, e também é uma esperança que essa bebezinha cresça e um dia salve todos eles da maldição. E eles vão lá, abrem mão disso, né, da criação do bebê, por amor e também pela fé de que um dia tudo aquilo seria revertido para melhor. Essa mulher cresce e também tem um filho. Once Upon a Time, Era Uma Vez, da Netflix. E eu estou falando especificamente da terceira temporada. Eu estou falando o que eu estou aprendendo e assistindo pela terceira vez da terceira temporada, tá bom? Infelizmente, eles tiraram, eu não sei porquê, a primeira temporada e a segunda. Então, realmente, eu acho que só vai ter para começar a ver pela terceira. Então, eu estou aqui falando para vocês o que eu estou aprendendo. E o abandono materno, que eu estou falando para vocês, ela cresce e engravida e doa o seu filho para adoção. E com muita dor no coração, porque afinal de contas ela também, na cabeça dela, foi doada. Ela cresceu num orfanato. E essa criança cresce, entende toda a história e volta para procurá-la e dizer para ela: você é a salvadora, você que vai ajudar toda a nossa família e você precisa voltar comigo e etc. E ele começa um diálogo com essa mulher que abandonou ele, muito interessante, que eu gostaria muito de dividir com vocês, caso algum dia vocês já sentiram esse abandono, tanto do pai quanto da mãe de vocês, ou conhecem alguém que passou por isso, por adoção, ou até mesmo com o pai e a mãe dentro de casa, a criança também pode experimentar o abandono, por vários motivos. E ele vai e conversa com a mãe falando o seguinte: eu sei que você me doou, e eu sei por quê, porque você queria que eu tivesse uma nova oportunidade, que eu tivesse uma segunda chance na minha vida, porque
essa fala do filho para a mãe que adotou, que doou ele, é uma fala de compreensão. Não precisa nem perdoar se houver compreensão. Ele está compreendendo, ele está ali falando para ela, olha, não fica triste, não fica chateada, porque eu entendo que você me doou para que eu pudesse ter uma nova oportunidade. Como também os seus pais não puderam te criar porque eles quiseram que você também tivesse uma nova oportunidade. E ele não consegue só compreender a geração dele, mas também vai além, vai para ela auxiliando e conduzindo e convidando a mãe, a própria mãe, a entender os pais dela, que são os avós dele. Gente, é uma conversa, é um diálogo que a gente esquece dessa possibilidade de não se sentir vítima daquela situação de abandono, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, independente do nível de abandono. Nós precisamos, e seria de extrema importância para a nossa saúde mental e também a saúde física, a gente entender quais foram os motivos que levaram os nossos pais a fazerem o que eles fizeram. Porque os pais, eles erram tentando acertar. Os pais, eles... Você também é maravilhosa. Natália, linda. Eles erram tentando acertar. Eles vêm com essa possibilidade de fazer diferente, mas nem sempre conseguem. E tá tudo bem, ou deveria estar tudo bem no seu coração, porque vocês precisam entender que não dá para pedir mamão de um pé de limão. Não tem como a gente pedir uma outra fruta de um pé que foi constituído daquele jeito. E talvez não tenha passado por uma terapia, talvez não tenha passado por um processo de autoconhecimento, muito menos de resiliência, muito menos de mudar a própria vida, de mudar a própria história para poder fazer diferente com você. Porque na concepção deles já está melhor. Já tem novas condições. Às vezes, a ausência de muitos pais, eles interpretam que a ausência é o melhor que eles podem oferecer para o filho. Porque não se sentem dignos de oferecer amor. Porque como que eu vou oferecer amor de um pote do amor que está vazio aqui dentro? Como que eu vou extrair isso de onde? Às vezes, os nossos pais nem têm uma intimidade com a fé, não têm uma intimidade com Deus para que se sintam preenchidos e possam repassar esse preenchimento de amor para você. É muito relativo isso, sabe? Então, assim, eu tô falando para vocês, não é só porque eu assisti na série, mas porque eu tive uma identificação absurda para a minha própria vida. Eu fui criada pela minha avó paterna, a minha mãe não pôde me criar, ela acreditou que foi o melhor para mim morar com a minha avó naquele momento, que ela se separou do meu pai, e ela de verdade queria estar comigo, ela de verdade queria me criar junto com o meu irmão, mas naquelas condições físicas, as condições estruturais que ela se encontrava naquele momento, ela não conseguiu dizer, não, deixa minha filha comigo. Ela também quis que eu tivesse uma nova oportunidade, uma oportunidade melhorada na minha vida, através da criação da minha avó e do meu avô paterno. E também o meu pai. Eu sou a primeira filha do meu pai teve vários filhos, cada um com várias esposas diferentes. Hoje eu tenho uma irmãzinha linda que eu ainda não conheço, de 1 ano e meio. Meu pai tem 63 anos, se eu não me engano, esqueci a idade. E eu sou muito ruim com números. E assim, como que o meu pai também, sabe? Ele interpreta que ele foi um melhor pai, ele é um melhor pai conosco pela ausência, porque afinal de contas, ausente, ele não foi espancado, ele não foi xingado, ele não foi expulso de casa, como ele recebeu do pai dele. Claro que na concepção dele, isso é ser um melhor pai. Claro que na concepção da minha mãe também, eu ter ido morar com a minha avó foi uma demonstração de amor. E a criança que nós fomos lá atrás, às vezes não entende, às vezes não processa, às vezes não perdoa, às vezes não consegue entender por que fizeram isso.
E quando a gente vai virar pai e mãe, a gente pode partir para repetição de uma forma diminuída ou também partir para a superproteção. Agora eu vou ser a mãe que eu não tive, agora eu vou ser o pai que eu não tive, que eu não recebi, agora eu vou fazer acontecer e nós vamos privar, tanto de um lado quanto do outro, da superproteção ou da desproteção, de fazer com que os nossos filhos acreditem no potencial deles. Acreditem que eles são capazes de seguir a vida, de conquistar as coisas deles, de levantar diante das dificuldades. Quem sabe até você foi essa pessoa, essa criança lá atrás, super protegida, que também se sente de uma forma desvalorizada ou insegura, entende? Então, assim, se você se identifica, ou se você está entendendo assim, a mensagem, vocês, por favor, podem participar, interagir ou até mesmo compartilhar isso tudo que a gente está falando com alguém. Aí nessa setinha vocês podem enviar para várias pessoas, por favor. Um pouco antes dessa live, agora de noite, eu fiz uma live para a escola Espaço e Vida com o Leandro. Falei sobre o que é a mediação físico-emocional, que é um curso que eu estou dando para 45 pessoas, é um curso online, ensinando as pessoas a se conhecerem, a saberem melhor sobre a vida deles, para poder depois se oferecerem para ajudar o próximo, né? De forma profissional, pessoal ou até mesmo espiritual. Tem pessoas que estão fazendo o curso para auxiliar pessoas dentro da igreja, ou até mesmo no seu consultório, nas coisas que eles já fazem, ou apenas para ajudar na sua família. Tem também esse mesmo curso, o módulo 1, está gratuito, e tem um link no meu Instagram, na bio do meu Instagram, que eu estou fornecendo certificado gratuitamente para quem precisa apresentar na faculdade, alguma coisa assim. E esse primeiro módulo é para uso pessoal. Muitas pessoas já fizeram, graças a Deus o feedback está incrível. A Flavinha que está aqui, ó, ela está participando desse primeiro momento. Estou buscando me ajustar nessa questão de superproteção. Muito bem, Flavinha. Fiz o curso, ó, Mari Teixeira, e amei. Muito obrigada mesmo pelo seu feedback aqui ao vivo e a cores. E para todo mundo ouvir o quanto que o primeiro módulo fez bem para tanta gente. São mais de 1000 pessoas inscritas no nosso primeiro curso e são 45 pessoas se formando no mês que vem agora, na primeira semana de agosto, nós teremos 45 pessoas formadas em mediação físico-emocional pela primeira vez no Brasil. Roberta falando, você é sensacional, estou tendo ótimos resultados, obrigada. Obrigada também por você estar dando esse feedback. Então, eu espero que vocês possam compartilhar essa live. Eu acho que esse recado sobre a paternidade e a maternidade, do abandono, e também essa dica do Once Upon a Time pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, porque todos nós temos uma criança ferida, temos uma criança que achamos ou acreditamos que não fomos atendidas devidamente como nós merecíamos ou como nós imaginamos que poderia ser. E ter essa compreensão para com os nossos pais é libertador. É libertador, é como que fazer uma grande visita com... Olha que a Flávia está falando, farei a segunda turma. Muito bem. É libertador a gente entender que nós não somos tão abandonados quanto a gente imaginou ser, tá? Então é bem importante a gente ter essa compreensão. Queria deixar também um recado para vocês, que em breve vou estar lançando a Nascente. O que é a Nascente? São 3 vídeos que eu vou ofertar até 10 minutos exclusivos e um encontro por mês por uma assinatura que você vai, ao invés de você pagar o curso, digamos assim, e você não tem grana para poder investir, e aí você vai investir numa quantidade assim pequenininha e você vai ter essa nascente de informações, de coisas bacanas para você se ajudar em primeiro lugar, para você se abastecer dessa nascente de autoconhecimento e você poder ter insights, starts
nessas nascentes, nesses vídeos, e quem sabe você fazer um bom desenvolvimento terapêutico com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra ou com o seu diretor espiritual, porque esses vídeos vão servir de gatilhos positivos para poder startar em você aquilo que você estava adormecido, então não queria falar sobre aquilo, não estava muito afim de ver isso, como eu estou falando aqui sobre as nossas origens, sobre a nossa parte sistêmica, como é importante a gente olhar para os nossos pais com um olhar de compreensão e não mais nos colocarmos como vítimas daquilo que aconteceu conosco. Eu sei que existem casos extremos de abuso, de violência e de maus tratos dos pais, para alguns casos, né, para algumas situações. Eu sei que isso existe e eu não estou falando nesses casos, eu estou falando nos casos que fizeram ferida na alma, que fizeram ferida aqui no coração e que até mesmo criaram você, alimentaram você e às vezes doaram você e não partiram para essa parte, né, de violência e de ameaça à sua vida. Eu acho que todo ser humano ele é suscetível a erro e também ele não é perfeito, e nesses casos você tem que se proteger realmente e ser grato pela vida, e porque a vida é suficiente, ou deveria ser o suficiente, para a gente poder fazer com ela a melhor versão, o melhor jeito assim, de viver de um jeito mais leve, mais tranquilo e mais saudável. A Roberta está falando, você é sensacional, já li isso aqui já, porque apareceu de repente. Então, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém quer participar? Assim, eu adoro fazer surpresinha, adoro ter participações surpresas. Se vocês quiserem aqui participar comigo, falar um pouco sobre a sua experiência do curso gratuito, ou de alguma aula, ou até mesmo de algum atendimento que você tenha feito comigo de mediação física e emocional, eu estou aqui dando a oportunidade de você me convidar para poder eu chamar vocês e vocês compartilharem aqui com as pessoas. Você quer, Flávia? Você quer? Doutora Cláudia? Ah, você quer? Quintal do Aprendizado? Você quer fazer live surpresinha? Quer? Ela foi aluna da gente do primeiro módulo e ela colocou em prática muita coisa, não só na vida dela pessoal, mas também na vida profissional dela. Ela tem um trabalho incrível. Ela fala sobre educação domiciliar. É muito bacana. Tô deitada. Se você quiser, eu topo, né? Eu também deito aqui na cadeira para ficar igual a você. Então, gente, é muito importante você... vamos falar da série de novo. Então, eu falei do abandono materno, do abandono paterno, da repetição de uma geração para outra. E quando eles entram na Terra do Nunca, que o Peter Pan, ele é o pai do vilão. Tudo bem, se vocês quiserem, é só levantar a mão aí que eu chamo vocês, tá bom? Tá tudo certo. E ele entra na Terra do Nunca. E lá, o Peter Pan, ele começa a jogar com as pessoas que estão lá. E um dos jogos que ele faz é sobre as verdades que não são ditas, os segredos, né, que não são ditos, aquilo que eu sinto, mas eu não falo porque eu não quero magoar o próximo, aquilo que eu sinto e eu não falo porque eu quero proteger o próximo. E eu começo a mentir, até mesmo numa coisa assim: você tá bem? Eu tô ótimo, eu tô bem. Mas a pessoa tá morrendo por dentro, tá sangrando por dentro. Você tá feliz? Ótimo, Flávia, me chama aí que eu te chamo. Você tá bem? Eu tô ótima. E para libertar um personagem lá, eles... Não, é você que pede, solicita. Não é assim? Deixa eu ver. Tá certo. Vamos ver. E eles falam, para poder libertar uma pessoa, tinha que falar as verdades. E o vilão acreditava que conforme eles fossem falando as verdades, eles
eles iriam se destruir, se autodestruir, porque a verdade que eu ia falar, você ia ficar tão chateado que você ia ficar chateado comigo e destruir a relação, porque eu falei alguma coisa que eu estava escondendo de você. Olha, a Ceicinha de Jesus está falando que isso é interessante, tudo a ver comigo, porque eu sinto e guardo para mim. Exatamente isso que eu percebi também. Olha, Flavinha, é melhor você me dar esse convite que eu te coloco para dentro, mulher. Eu já apertei aqui. Tá falando aguardando, Flávia. Então, a verdade, ela vai trazer, talvez, na sua cabeça, você tá protegendo o outro e tá. Envia novamente, por favor, que não chegou aqui não. Você interpreta que você não vai falar porque você quer proteger, mas por dentro você vai ficar se corroendo com aquela verdade, com aquele segredo. Essa corrosão pode afetar o seu corpo, o seu físico. Você pode ter dores nos ombros, de estar carregando o mundo nas costas. Às vezes você carrega o que não é seu, mas às vezes a mentira faz um bem que a verdade não faria. A curto prazo, Cacau, a curto prazo. A longo prazo eu não acredito. Agora sim, vamos lá. E também a verdade, eu acredito que ela venha na hora certa, quando você se sente pronto, tanto para falar, quanto a pessoa também está pronta para ouvir, sabe? Eu já aceitei, Flavinha, tá dizendo agora que tá aguardando você. Será que tem algum problema na sua conexão? Então, é isso. Alguém mais quer falar? Tô gostando da participação de vocês. Gostando bastante. Ó, Gi, ontem eu ouvi que falar a verdade para o outro pode ser indelicado, porque o outro não pode aceitar o que eu falo. Confesso que fiquei confusa, porque estou sempre a favor da verdade. Então, a verdade que eu tô falando agora não é para você, é uma verdade que ofende, a verdade que exclui, a verdade que faz a pessoa se sentir inadequada. Não é essa a verdade, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu, às vezes, estou passando por uma dificuldade, estou precisando de ajuda e vou mentir dizendo que eu tô bem. Por exemplo, essa mentira, ela é prejudicial primeiro para mim, ok? Ou eu vou mentir para minha mãe que aconteceu um acidente comigo fora do Brasil. Esses dias eu atendi uma cliente que falou isso para mim, Gisele, eu não falei para minha mãe. Não tá indo, Flavinha. Eu aceitei você aqui. E também te convidei. Agora eu vou te convidar de novo. Ó, já mandei aí, convite. E ela falou, Gisele, eu não contei. Entrou. Entrou. Ih, mas eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Eu falar? Então, mas você está numa pegada da mentira, né? Na verdade, o que eu ia falar, que tinha muito a ver, é a questão de honrar os pais, né? Da gente repetir e dar sempre um pouco mais, mas de olhar para o que os pais fizeram pela gente, o que eles fizeram lá atrás, e a gente honrar, né? Não julgar. Isso para mim fez total sentido e faz total sentido. Eu tive uma infância bastante dolorida. Eu perdi meu pai aos 7 anos de idade. A minha mãe casou novamente. E desse relacionamento eu sofri abusos dentro desse relacionamento.
E aí eu não vi, minha mãe não olhava para isso, né? Como a minha mãe, eu vou até falar isso numa live depois sobre o abuso. A minha mãe não enxergava esse abuso até hoje, até hoje. E assim, eu me sentia desprotegida. E aí, no fim, no fundo, eu comecei a observar como foi a criação da minha mãe, como foi a minha mãe, o que minha mãe passou, como foi a infância dela, como deu amor e carinho para ela. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, minha mãe foi muito boa, minha mãe foi uma guerreira. E com 33 anos de idade, ela já tinha 3 filhos, estava viúva. E teve que se virar para dar comida para gente. E aí eu comecei a buscar as coisas boas que minha mãe fez. Caraca, minha mãe ficava na máquina costurando para dar comida para gente. Minha Muito mãe, às bom. vezes, não tinha o que ela comer, mas ela dava para gente. Eu tô te ouvindo agora. Ela tinha a... Ela ia dormir com fome, mas tinha comida para gente. Muito Então bom. ela abria mão. Aí eu fiquei olhando isso, eu falei, nossa, minha mãe é o meu amor. Eu amo minha mãe. Minha mãe, o ponto que ela eu estava enxergando o lado ruim, mas e o lado bom? O que minha mãe fez de bom para mim? Flávia, você gostaria de aproveitar o assunto e falar para os amiguinhos como foi o seu primeiro atendimento comigo na Casa Vida? Foi uma única sessão e você, né, falar assim rapidamente e também falar. Foi o quê? Umas 4 horas. Conta para ninguém. Então, aí você falar, né, qual foram as partes positivas que você extraiu desse atendimento, que reverberou para o seu filho, para sua família, e também como que você veio com essa busca de autoconhecimento e que agora você está podendo ajudar outras pessoas, e que agora você está podendo ser terapeuta e ajudar outras vidas partindo pela sua iniciativa de cuidar de você em primeiro lugar. Então, esse foi o meu trajeto. Também vivi abuso com 7 anos de idade, também tive problemas de saúde, também tive que buscar o meu autoconhecimento para bem depois eu ajudar o próximo. Para bem depois Deus colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa na minha vida, para que eu pudesse ajudar. E você foi uma dessas pessoas. Então, eu gostaria muito que você pudesse compartilhar um pouco com as pessoas sobre isso. Como foi a sua experiência para você? Então, eu fui para a GIA porque eu perdi um filho com 11 para 12 anos de idade. Ele morreu há 7 anos atrás. E esse meu filho, ele estava sendo... Ele ficou doente. Peraí, vamos lá. Início de tudo. É porque eu estou tentando resumir, e aí não dá para resumir. Tem coisa que não dá para resumir. O que acontece? Quando eu fui para a GIA, eu fui tratar do meu caçula, João Gabriel. Porque eu tive uma gestação conturbada por conta da doença do meu filho que veio a falecer. Só que quando o Yuri veio a falecer, João Gabriel já era nascido, estava com 2 meses. Mas ele pegou toda essa gestação conturbada, toda ela. E aí ele tinha medo de morrer, ele tinha medo de crescer, ele tinha vários temores, né? E aí, no fundo, a gente descobriu também lá que eu tinha feito um pacto com ele, né? Eu tinha feito um pacto. Assim que o Yuri morreu, eu peguei João Gabriel no colo, coloquei ele no meu colo, assim, e fiz um pacto com ele, de que a gente ia se ajudar, a gente ia se proteger. Isso tudo fez com que eu tomasse João Gabriel para mim, né? E ele tinha uma responsabilidade muito grande com relação a isso, né? Ele, no inconsciente dele, ele tinha uma responsabilidade. E aí a gente fez todo um trabalho, né? Comigo primeiro, cheguei lá primeiro, para que a gente pudesse ver realmente o que estava acontecendo nesse campo, né? E aí o João Gabriel chegou depois de 1h30, acho que foi 1h30, né, de sessão, chegou 1h30 depois,
e ele já chegou dando resposta. Não foi? Ele já chegou respondendo. E aí dali ela teve uma conversa e ele não queria ir para o pai, ele não ia para o pai, mas ele não ia para o pai porque eu não entregava ele para o pai, porque a gente tinha feito esse pacto, então ele era meu. E a criança precisa ir para o pai. Hoje eu tenho essa consciência também, né? A mãe precisa levar o menino para o pai e o menino precisa trazer a menina para a mãe, né? E aí eu não entregava ele para o pai. E ele tinha essa disputa com o pai, muito grande. E aí nessa sessão, ele já quis ser igual ao pai, ele já quis ter a barba do pai, e ele falou, quando eu crescer, que ele não queria crescer, quando eu crescer, eu quero ter barba igual a você. Foi. Né? A gente ficou emocionada, não foi? Foi um momento muito emocionante para todas nós que estávamos lá. E também naquele momento, porque estava tudo trocado. O João Gabriel ele ficava comigo e a Ana Letícia ficava com o pai. E tinha esse movimento que não estava sendo feito. E aí, naquele momento, o João Vicente entregou a Ana Letícia para mim e eu entreguei o João Gabriel para o pai. Né? Porque no sistema isso é muito importante. E depois a gente foi para um shopping. Depois daquilo, a gente foi para um shopping, né? Depois da nossa consulta, né? Da nossa sessão ali, a gente foi para um shopping. Chegou lá no shopping, ele queria um patins. E ele tinha medo, né? Ele tinha medo. Ele não queria andar de bicicleta, ele não queria andar de patins, ele não fazia nada. Porque ele ia morrer. Ele ia morrer. E aí, ele queria um patins. Só que aí, o medo também chegou aqui. Eu falei, meu Deus do céu, mas se ele cair, se ele se quebrar. Aí depois eu falei, peraí, eu acabei de sair da consulta com a Gisele, calma aí. Vamos comprar o patins pro menino. Muito bom. O presidente também falou, mas se ele cair, eu falei, calma, a gente tem que parar, porque a gente também tá prendendo ele. Então, aí a gente comprou o patins, ele começou a andar de patins, e assim, só tem evoluído, né? E eu também, como terapeuta, tenho usado as ferramentas que eu conheço. Sim. E ele está em processo. Não está assim, ainda não tem uma cura, mas existe um processo e o que tinha que ser trabalhado, ele já teve uma resposta, né, maravilhosa. Ele não tem mais medo de morrer. Ele não tem essa questão. São outras questões que a gente vem tratando, que é como uma cebola. A gente vai descascando e vai trabalhando até em nós mesmos, né? Sim, principalmente em nós. A gente está em constante trabalho. Então, cura só quando a gente já passa para o plano superior, aí a gente está curado. Verdade. A gente não precisa se trabalhar para ir embora. Verdade, total. Muito obrigada mesmo. E parabéns pelo seu processo, parabéns pelo seu caminho de autocura, né? De você estar se usando, está se especializando, estudando e usando essas ferramentas para você, em primeiro lugar, para sua família. E agora, eu estou sabendo que você está montando o espaço, né? Sim, estou montando espaço, estou construindo aqui, né? Porque estou reformando, na verdade, um espaço que eu tenho aqui atrás da minha casa para atendimento. E aí eu vou atender com barra de axis, com aromaterapia e vou fazer a segunda turma, tá? Quando você abrir, eu vou fazer a segunda turma. Pode. De imediato. Você está falando, agora que eu entendi, você está falando que você vai se formar em mediação físico-emocional comigo quando tiver a segunda turma do Brasil, não é isso? Isso. Ótimo, ótimo. Essa formação ela é online e ela surgiu na pandemia, no meio da pandemia, não, no comecinho da pandemia, onde eu comecei a fazer o curso do primeiro módulo e a repercussão foi absurda. Eu fiquei muito apavorada com a repercussão desse primeiro módulo. Todas as aulas foram ao vivo. E por causa disso, por causa dessa repercussão absurda e maravilhosa, nós fizemos assim, vamos botar uma formação e quando acabar a 7ª aula, a gente entrega o certificado do primeiro módulo, que é para uso pessoal, e para as pessoas que fazem faculdade, esse certificado é muito bom, porque ajuda as pessoas a hora aula, e
e vamos lançar essa formação da mediação físico-emocional. E, para minha surpresa, médicas estão se formando, psicopedagogas, psicólogos, donas de casa, que estão fazendo para uso pessoal, para exercer na própria família, advogadas, que mais? Tem um contador que ajuda dentro da igreja dele em processo de cura e libertação. E ele está fazendo o curso de mediação para utilizar dentro da igreja dele. Olha quanta coisa boa. Eu nunca imaginei ter médicas, eu nunca imaginei. Eu achei, gente, não é possível, que legal. E a gente começa a perceber o quanto a saúde, né, o quanto que antes a alopatia que tomava conta de tudo, o quanto já está vindo para o mais humanismo, né, para aquela parte mais humanista. Verdade. Isso é muito importante. E o seu curso é esplêndido, é maravilhoso, e você passa muito bem ele. Por isso que assim, tem tanta gente, por isso que dá tanto resultado, porque você tem autoridade para falar sobre os assuntos. E você passa isso muito bem. Na verdade, né? Muito obrigada pelo seu elogio. Mas, na verdade, eu acho que esse muito bem que você está falando tem mais a ver com a minha própria história pessoal, porque eu uso a minha história como exemplo e também do exemplo de outros atendimentos, né, do meu consultório. Mas eu uso muito no meu primeiro módulo especificamente sobre a minha história, o meu script, e como que isso desenvolveu para o bom e também para o péssimo. Que nós somos seres humanos imperfeitos e dignos de novas oportunidades e dignos também da gente poder se olhar e se aceitar do jeito que é antes de pensar em aceitar o próximo. Se perdoar em primeiro lugar antes de perdoar o próximo. Então, eu acho que esse é o diferencial do meu curso, que nada mais é do que a prática, ou a vivência, ou a história. Essa pessoa que acabou de entrar agora, essa Pri aqui, ela tem feito postagens lindas das minhas aulas. Coisa mais linda do mundo. A cada aula que ela assiste, ela tira um print, deu lá falando com a boca aberta, aí ela vai lá, tira um print e coloca nos stories dela e me marca com uma musiquinha, falando coisas bonitas, assim, resumidamente, né? Ela resume aquilo que ela aprendeu com aquela aula. E eu tenho certeza que ela vai fazer parte dessa segunda turma junto com você, porque é lindo o feedback dela, lindo o seu feedback. Pri, muito obrigada pelo seu carinho. Eu não te conheço, mas só pelo que você fala eu já sei que você é uma pessoa extremamente carinhosa e generosa também, por você falar aquelas coisas bonitas lá para mim e do curso. Muito obrigada. E ela falou uma coisa bem legal, uma das postagens. Estou sendo muito abençoada. E uma das postagens que ela falou foi assim: eu não vou ter mais vergonha de falar de mim, da minha história. Eu não vou ter mais vergonha da minha história. Eu não vou ter mais vergonha de falar de mim, né? E justamente eu acredito que essa fala dela tenha sido de ter ouvido inúmeras vezes eu falando de mim, da minha história, negra e colorida também. A nossa história serve para isso, né? É para a gente passar para o outro, para a gente mostrar para o outro: olha, você pode, você consegue. Eu cheguei até aqui, eu sou humano como você, sou igualzinho a você. E eu consegui chegar aqui. Agora você também consegue. É isso mesmo. Eu sou igualzinha a você também. Eu sou igualzinha a você. A Pri falou assim: me identifiquei muito com o seu jeito. Ah, meu jeito. Meu jeito é uma coisa, nesse caso, sério. Meu jeito não agrada a todo mundo, não. O meu jeito, ele é assim, espalhafatoso, eu acredito que primeiro pela minha criação. Eu fui criada em Fortaleza. Fortaleza, as pessoas são naturalmente expansivas, falam alto, são muito hospitaleiras, elas gostam de receber as pessoas, de abraçar, né? São muito sinestésicos. E o cearense é essa liberdade, eu acredito. Tanto que tem muitos comediantes famosos no Brasil que são do Ceará.
né? Os garçons no Rio de Janeiro e em São Paulo, a maioria são do Nordeste, gente. São simpáticos, são, né, acolhedores, são maravilhosos. Então, primeiro, Não tem portas praticamente, né? Só atende por ter, né? Porque todo mundo entra, todo mundo sai, é um entra e sai nada. é verdade. Então, o Ceará, né, a Fortaleza, que é onde eu fui criada, tem essa característica. Então, eu acredito que o ambiente também teve alterou esse meu jeito de ser. E para piorar a situação, eu fui trabalhar dentro de um hotel aqui em Teresópolis chamado Le Canton para ser recreadora. E depois eu fui gerente de esporte, saúde e lazer, e depois eu fui gerente do spa. Ou seja, eu tinha que falar, eu tinha que ser expansiva, eu tinha que atingir as pessoas de qualquer maneira para poder fazer com que aquela pessoa se sentisse acolhida e bem recebida, e as crianças, e os adolescentes, e os idosos, e todo mundo. Então, a minha linguagem tem que atingir todas as idades. A minha linguagem é verbal e também corporal. Quantas e quantas pessoas eu pegava no colo e botava lá na altura, pessoas depressivas, crianças que não queriam brincar, adultos que não queriam interagir. Eu chegava lá, invadia mesmo, sabe? E aquela invasão naquele ambiente era propício. Mas e a Gisele fora do hotel? Como é que era, hein? Entendeu? Entendeu? A Gisele fora do hotel não tem crachá. Então, a Gisele fora do hotel, ela é inconveniente. Ela pode, eu posso ser conveniente. Eu posso ser invasiva. Eu posso ser um monte de coisa que não vai ser tão bem-vindo como dentro de um hotel de 4 paredes lá do hotel, que a minha função era aquela. Você me entende? Ou então, eu estando lá em Fortaleza, onde todo mundo é igual. Então, eu acho que eu passo por esses conflitos aqui ainda. E quando eu me exponho como uma live agora, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes live do que a gravação. A gravação, a mente mente dizendo que eu posso fazer melhor, a mente mente fala que eu posso fazer de novo, que eu falei errado, e que eu vou editar, eu falei vício de linguagem, eu fico me cobrando. E na live não, na live eu sou eu mesma, entendeu? Eu me sinto mais livre. E obrigada também, viu, Pri, que você falou que se identificou com o meu jeito, ficou muito me sentindo aceita do jeito que eu sou. E se sentir aceito ou aceita, é uma coisa primordial da criança interior que nós temos aqui dentro. Nós precisamos nos sentirmos aceitos pelos nossos pais, e aí entra o tema que você falou, para que a gente não confunda a rejeição que vem depois, a rejeição do seu trabalho, de uma demissão, rejeição de um namoro, rejeição de um marido, traição. Tudo vai se misturar se a gente não cuidar da criança que a gente foi. Quer falar alguma coisa sobre isso? Outro dia a gente fala sobre isso. Então tá. Então tá bom. Então acho que eu nem sei que horas que eu comecei, então acho melhor eu parar de falar. Gi, essas vivências podem ter ajudado. Luciana, essas vivências podem ter ajudado, mas você tem uma essência linda, você exala acolhimento. Muito obrigada pelas suas palavras bonitas. Eu acho que o meu acolhimento ele está diretamente proporcional ao que eu gostaria de receber, entendeu? Então tem um pouco dessa. Como é que me ajuda a encontrar uma palavra, Flávia? Tem um pouco dessa causa. Carência, causa? Porque assim, eu, como é que eu vou falar? Eu faço como eu gostaria de receber. Então, às vezes, eu vou me decepcionar porque não fizeram do jeito que eu fiz. Aí isso aí já é uma característica dos salvadores, que salvam as pessoas do jeito que gostariam de ser salvos. E aí não vai ser salvo por ninguém, ninguém vai fazer igual. Aí vai se sentir, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém faz por mim, entendeu? Então é um pouco perigoso, por isso que eu fiz essa cara esquisita, assim. Sou acolhedora do jeito que eu gostaria de receber. E isso nem sempre é tão bom assim.
Mas você Entende? cobra. Você cobraria isso? Você cobra isso? Isso é inconsciente. Retorno? Isso é inconsciente, Flavinha. Isso não é. É porque agora eu sou terapeutizada. Agora eu tô consciente e tal, mas Analisando, a gente fala assim, não, peraí, eu já estou indo para um outro campo que não é para eu estar. Mas assim, eu sei, mas eu sei que eu caio nessa cilada. Eu sei que eu faço e por que faço. E eu tô aqui confessando pra você que eu caio na cilada. Sou ser humano. E a gente se frustra. Sim. E a gente espera do outro o que a gente faria. Eu também faço isso. Também tá vendo? Olha, todos nós somos iguais, todos nós temos os nossos, né, nossos desafios e a gente precisa, e a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Exatamente, se espelhar uns aos outros. Olha, a Cacau tá falando, xiii, eu tô nesse grupo, salvando os outros e me perdendo. A Flavinha, que também ela vai se formar nessa primeira turma, Flavinha, massoterapeuta, ela tá falando, você quer a reação conforme a ação. Mas a reação não depende de nós, com certeza. Com certeza. A gente só se responsabiliza pelo que nós somos e sentimos. Ó, a Luciana tá falando, eu também faço isso. Ô, gente, você, eu e a torcida do Flamengo fazemos isso. Seja bem-vindo ao clube. Né? Isso depois vai virar uma live também sobre abuso. E aí eu tinha o meu abusador até anteontem. Eu tinha o meu abusador no meu Instagram. Mas por que eu tinha o meu abusador no meu Instagram? Porque a criança ferida queria um pedido de desculpa. A criança ferida queria que ela fosse olhada. E aí, numa facilitação, né, por conta desse problema, dessa questão, que eu falei, pô, eu tiro, não tiro, tiro, não tiro. E aí falei, por que eu não tiro? Qual o motivo dele estar lá? Não, sim, eu quero dar a oportunidade a ele de pedir perdão a mim. Olha só. Mas não era, a oportunidade não era dele, era a criança. Só que a criança que está lá, agora tem um adulto para proteger ela. Sim. E aí eu falei, não, peraí, agora eu sou adulta, o que eu digo para essa criança lá? Ei, peraí, sai daqui. O que você quer com ela? Por que você está olhando as fotos dela? Por que você está curtindo as coisas dela? Aí eu fui lá e tirei ele de lá. E você sabe que o virtual para o nosso cérebro é real. Então, você permanecer com ele na sua virtual tinha sim peso no seu real para o seu cérebro. Tá? Olha só, a Pri tá falando aqui. Sou de Limeira, São Paulo, e parece que te conheço faz tempo, pois a sua linguagem vem de encontro com a nossa alma. Muito obrigada, muito obrigada. Eu também acho que quando eu ouço vocês dando feedback, vai de encontro com a minha alma. Vai direto assim, pum, penetra, sabe? Encharca a minha alma de amor. E esse amor, ele vem primeiro com a possibilidade de eu me amar e o que transborda de mim encosta em vocês. E às vezes, quando não estou muito bem, estou meio assim, borocochô, eu leio um negócio desse aí que ela está falando, e aquilo faz com que você se veja através do outro. Não que você dependa da aprovação do outro, mas que você se espelhe no outro, né? Se veja. Isso é muito positivo, isso é muito legal, né? Você também sente essas coisas com os feedbacks dos seus clientes, você não sente? Vale a pena, vale a pena. Eu preciso estar ali, está sendo bom, está tendo retorno. Eu conseguia alcançar o objetivo que eu precisava alcançar. Sim. Né? Porque o objetivo final é a gente ajudar o outro e se ajudar. Né? Sim, e tudo que vai para lá, volta para cá. Verdade. Eu adoro esses negócios de surpresa. Gente, ela não estava programada para estar aqui. Quero te agradecer pela sua coragem de vir assim, pá! Eu gosto disso.
Minha vida sempre foi muito nos improvisos ainda é um pouco. E agora que eu estou experimentando o planejamento, agora que eu estou projetando coisas e executando em seguida. Então, eu estou experimentando isso agora, é novidade, sabe? Porque tudo na minha vida é assim, pá! Igual você fez agora. Quem quer fazer live comigo? Aí você vem. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque isso foi uma repetição, né, da minha vida. Mas é isso. Muito obrigada por ter me convidado aqui. Quer falar alguma coisa? Quer mandar algum recado para as pessoas, para dar tchau? Ué, fala o que você faz, ué. Fala o que você faz, pessoa. Então, eu sou facilitadora de barra de Access, eu sou aromaterapeuta clínica, futuramente mediadora físico-emocional. Aplico Corimbu, um monte de coisas. Na verdade, eu sou terapeuta integral sistêmica. Então, assim, são várias coisas, são várias ferramentas que eu utilizo, né, dentro de um processo. A gente está brincando aqui, mas dentro de um processo de anamnese, eu visualizo o que seria melhor naquela ocasião para o paciente e aí integro todas as ferramentas que eu conheço. Isso. E quem quiser pode me seguir lá no Instagram, que é Flávia Temel, tá aí. E eu também sou apresentadora do canal Bem-Estar Bem TV. A gente precisa fazer mais uma entrevista, né, para atualizar aquela lá, falar do curso, falar dessas coisas todas. Vamos fazer. Obrigada, obrigada. Gratidão. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Sigam o Instagram dela, procurem saber essas terapias que ela faz, são muito bacanas, são integrativas e complementares, tá? Super complementares. Caso você já tenha seu tratamento no seu psicólogo, do seu psiquiatra, é sempre bom você poder investir nessas outras técnicas que fazem muito bem para o coração, para o corpo, para a alma, tá? Para a mente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tem que me explicar como é que eu faço para sair. Eu vou falar em encerrar e a gente já sai junto, tá? Vão lá também no Instagram da Casa Vida. Sigam lá, eu fiz uma live agora de última hora explicando, botei uns óculos de filtro, explicando o que a gente oferece lá. Essa é a terceira live. Peguei o bonde, tava andando assim, eu falei, eu vou pegar. Vicia, menino, o negócio vicia. É muito bom. Esse negócio de live é muito melhor do que gravar, gente. Nada contra você que gosta de gravar, mas eu gosto muito mais de live. É muito prazeroso. Você acredita que eu tô dando... As minhas, para ter 15 minutinhos. Eu tô gravando. Você acredita que eu tô dando aula de mediação físico-emocional para uma médica e para uma enfermeira que estão querendo falar em público de uma forma mais segura, e eu estou fornecendo esse serviço que nem eu sabia que eu poderia fazer e falar e ajudar e auxiliar. Eu falei, gente, essa mediação vai chegar na Lua. Que chegue mesmo, porque pela internet, minha filha, você pode atingir todos os países. É verdade. Eu dei uma aula para a Espanha recentemente, foi muito legal. Olha só, eu tenho uma aluna que está na Bélgica e uma aluna que está na Espanha. Muito, muito bom. Olha, tá vendo? Estou te falando que tu vai explodir aí no mundo todo. Nozes. Beijo. Sim. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.